camisa branca veio a uma terra dilacerada por conflitos e insurgência. As armas silenciaram, 2 exércitos prenderam a respiração para ver o rei dançar nos campos da morte. Imagine um mundo onde o som das metralhadoras é a única música que as pessoas conhecem e onde o medo é o único sentimento que sobrevive ao amanhecer. No final da década de 60, a Nigéria era exatamente esse lugar, um cenário de desolação e fragmentação profunda conhecido como a Guerra de Biafra. O conflito era uma ferida aberta que sangrava diante dos olhos muitas vezes indiferentes das grandes potências mundiais, com estimativas de milhões de mortos e uma crise humanitária que definia o horror moderno. Mas, no meio desse caos absoluto, algo impossível aconteceu. Não foi um tratado de paz assinado em salas luxuosas na Europa, nem a intervenção direta das Nações Unidas com seus capacetes azuis e burocracia infinita. O que paralisou o horror, ainda que por um breve suspiro da história, foi o magnetismo de um homem e a magia de uma equipe de futebol que parecia carregar o próprio sol em seus uniformes brancos. O Santos de Pelé, o time que não conhecia fronteiras nem impossíveis, desembarcou no coração das trevas para realizar o que a diplomacia falhou em fazer por anos. Esta não é apenas uma história sobre esporte, mas sobre o dia em que o futebol reivindicou sua divindade e o rei Pelé forçou o silêncio das armas. Para entender a magnitude desse milagre, precisamos mergulhar na Nigéria de 1969. O país estava mergulhado em uma guerra civil brutal, desde que a região leste, habitada majoritariamente pela etnia Igbo, declarou independência como a República de Biafra. O governo central nigeriano reagiu com um bloqueio total e uma ofensiva militar impiedosa que visava sufocar a rebelião pelo isolamento. A fome era usada como uma arma de guerra terrível, e as imagens de crianças desnutridas percorriam o globo, gerando uma comoção internacional sem precedentes, sendo talvez a primeira grande crise humanitária televisionada da história. Era um ambiente onde a vida valia muito pouco e a esperança era um artigo de luxo absolutamente inexistente. As florestas nigerianas estavam infestadas de minas e soldados jovens, cujos dedos estavam permanentemente colados aos gatilhos. O ódio étnico e político havia criado um abismo que ninguém parecia capaz de cruzar. A morte era a única certeza em cada vilarejo e em cada estrada de terra batida. Enquanto isso, do outro lado do Oceano Atlântico, o Santos Futebol Clube vivia sua era de ouro absoluta. Eles eram muito mais que um time. Eram os Harlem Globetrotters do futebol mundial. Uma máquina de espetáculo que viajava o mundo trocando exibições de gala por dólares, prestígio e adoração. O Santos não era apenas um clube, era uma embaixada itinerante do Brasil, representando a alegria e a perfeição técnica de um país que se tornava sinônimo de futebol. Comandados por Pelé, o atleta mais famoso, fotografado e cobiçado da face da terra, o elenco contava com gênios como Gilmar, Pepe, Edu e Clodoaldo. Eles já haviam conquistado o mundo 2 vezes, e o público de todos os continentes, de Nova York a Tóquio, clamava para ver o rei de perto. Onde o Santos chegava, a rotina das cidades parava. Eles eram tratados como realeza, cercados por multidões que queriam apenas tocar no tecido branco de suas camisas. Era um fenômeno sociológico que transcendia o campo de jogo. Foi nesse contexto de glória mundial que surgiu o convite improvável, uma excursão pelo continente africano que incluía paradas em locais de conflito e instabilidade política. A logística era considerada suicida por muitos especialistas em segurança, e a integridade física dos jogadores era uma incógnita perigosa. No entanto, o Santos, movido por uma audácia quase mística e pelo desejo de expandir a marca do clube, aceitou o desafio.
O governo nigeriano viu na visita de Pelé uma oportunidade única de propaganda internacional para tentar mostrar ao mundo que o país ainda estava sob controle e que a normalidade ainda era possível, mesmo sob o fogo cruzado. A ideia era simples no papel, mas aterrorizante na prática: levar o maior espetáculo da Terra para o meio de uma zona de extermínio. O mundo observava com apreensão, perguntando-se se o brilho da bola seria capaz de ofuscar o brilho das baionetas. Quando a delegação santista finalmente pousou em Lagos, o ar estava visivelmente pesado. A tensão era palpável em cada posto de controle militar e o som de aviões de carga carregando suprimentos ou armamentos era uma constante irritante. No entanto, algo começou a mudar no momento em que Pelé apareceu na porta da aeronave. A verdadeira prova de fogo seria o jogo em Benin City, uma região estrategicamente sensível e perigosamente próxima às linhas de frente da Guerra de Biafra. O conflito estava em um impasse sangrento, com ambos os lados exaustos, mas incapazes de ceder. Mas a notícia de que Pelé pisaria naquele solo causou um curto-circuito na lógica do ódio. Relatos históricos e testemunhos da época afirmam que um cessar-fogo informal foi estabelecido entre as forças federais e os rebeldes biafrenses. As autoridades militares de ambos os lados entenderam, por um instinto humano esquecido, que ninguém queria ser responsável por um incidente que ferisse o rei ou impedisse o espetáculo. Pelas próximas 48 horas, o ódio foi colocado em suspensão forçada. Soldados que horas antes miravam uns nos outros através das selvas densas, agora compartilhavam a mesma ansiedade elétrica de ver o homem que transformava o couro em poesia. O estádio em Benin City era uma estrutura modesta, mas naquele dia ele se tornou, sem dúvida, o centro do universo. Milhares de pessoas se espremiam em cada centímetro disponível, subindo em árvores frondosas, telhados instáveis e muros perigosos apenas para vislumbrar a silhueta de Pelé. O clima não era de guerra, mas de uma celebração religiosa fervorosa. Quando o Santos entrou em campo, o rugido da multidão foi tão poderoso que abafou qualquer memória de canhões ou gritos de dor. O adversário era uma seleção local do meio-oeste da Nigéria, mas o placar era o detalhe menos importante daquela tarde. O que importava era cada drible de corpo, cada passe milimétrico e a presença física de um ícone que parecia emanar uma aura de invencibilidade e paz. Pelé jogou com a leveza de quem estava em um treino descompromissado na Vila Belmiro, distribuindo sorrisos sinceros e gestos de carinho para um povo que, por anos, só conheceu a rigidez fria do fuzil e a poeira da derrota. O Santos venceu por 2-1, com Pelé sendo ovacionado por amigos e inimigos de guerra. Por 90 minutos, a identidade étnica, a afiliação política ou a patente militar não significavam absolutamente nada, pois todos ali, naquele pequeno pedaço de terra, eram apenas súditos de um mesmo soberano. O milagre aconteceu no silêncio absoluto das armas durante aquele período sagrado. Não houve relatos de combates significativos ou bombardeios enquanto o Santos esteve na região. Foi uma trégua humanitária imposta não por leis, mas pela cultura, pelo talento e pela admiração. O futebol havia conseguido o que a diplomacia internacional considerava um delírio. No entanto, a realidade do mundo é cruel, e o futebol, embora poderoso, não tem o poder permanente de apagar as causas profundas e dolorosas de uma guerra civil. Assim que o avião do Santos decolou e as luzes da aeronave desapareceram no horizonte africano, o feitiço se quebrou como vidro. A poeira baixou e o som seco e rítmico dos disparos voltou a ecoar pelas florestas da Nigéria. A guerra continuaria por mais um ano, deixando cicatrizes que durariam gerações. Mas para aqueles que estiveram em Benin City naquela tarde de 1969, o tempo parou de forma definitiva e mágica.
Eles viram o impossível acontecer diante de seus olhos cansados. Eles viram o dia em que o homem mais famoso do mundo desarmou exércitos inteiros apenas com a sua presença e seu sorriso. O legado desse evento é frequentemente debatido por historiadores. Alguns questionam a duração exata ou a oficialidade documental do cessar-fogo, mas o mito é, em última análise, mais forte que qualquer registro burocrático. A verdade reside na memória coletiva de um povo que, por um breve e glorioso momento, pôde respirar o ar puro da paz, graças a um time de futebol vindo de um país distante e tropical. Pelé não era apenas um jogador de futebol. Ele era um símbolo de excelência negra, de dignidade e de superação, que falava diretamente ao coração de uma África que buscava sua própria voz. Sua visita validou a humanidade de um povo que estava sendo sistematicamente desumanizado pela violência extrema. O milagre dos santos na Nigéria permanece como o maior testemunho do poder suave, o soft power do esporte. É a prova de que a beleza pode sim paralisar a barbárie, mesmo que por um instante fugaz e precioso. Hoje, olhamos para trás e percebemos que Pelé não parou a guerra com discursos políticos ou armas, mas com a perfeição de seus movimentos e a integridade de seu caráter. Se você acredita que o futebol é muito mais do que apenas um jogo e que histórias como esta precisam ser preservadas para as próximas gerações, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua presença aqui ajuda a manter viva a memória dos grandes feitos que moldaram o nosso mundo. Até a nossa próxima jornada pelo desconhecido.